A BCM, Instituto Agronômico, tem orgulho de convidar para falar com a gente sobre o uso da inteligência artificial no agro. Enquanto você dormia, o mundo mudou e você não percebeu. Com vocês, Fernando Godoy. Muito obrigado. Olá, olá. Boa tarde, pessoal. Todos bem depois do almoço aí? Aquela dura missão de manter vocês acordados. Já tive que acordar um pessoal em São Paulo hoje de manhã fazendo a abertura lá do evento também, mas vamos lá. Pessoal, prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a Lígia da BCM, o Franco, o Greenhouse pelo convite, pela indicação. E feliz de estar aqui. Apesar de falar sobre IA, eu já fui, ou sou ainda, engenheiro agrônomo. Sou de Piracicaba, formei lá na Unesp em Jabuticabal, daí que vem a amizade com o Franco e mais colega, que é o Marcos, de Piracicaba também, que a gente fez junto. Mas eu acabei indo para o lado da tecnologia, eu me formei em 94, desde 95. Então, pessoal, a ideia aqui é bater um papo com vocês sobre inovação, sobre tecnologia, tentar desmistificar um pouco o que vem falando sobre inteligência artificial, coisas boas, mas também coisas ruins, e trazer para vocês alguns conceitos, e principalmente como é que a gente tem aplicado IA em vários negócios, varejo, construção civil, como é que a gente pode aplicar no agro. Os conceitos são basicamente os mesmos. É muito mais uma questão de se planejar e fazer essa aplicação no seu negócio, independente do porte ou do setor que você atua. E aqui, começo com essa imagem, contando rapidinho. Depois que eu me formei, eu trabalhei 1 ano com fertilizantes, na época da Trevo, lá em 95. Aí em 96 eu fui embora para os Estados Unidos, jogar futebol. Sempre gostei de futebol. E aí eu estava na minha primeira entrevista de emprego lá, para trabalhar com internet. Eu já fazia site em 95. E aí eu estava lá em Los Angeles, o cara olhou para mim, então, numa entrevista, eu queria trabalhar numa empresa de internet. Ele olhou para mim e falou, por que eu devo te contratar? O Brasil não tem cultura nenhuma de inovação. Não é um país inovador. Estou falando lá de 96. E eu vou falar o que para ele na entrevista, né, logo de cara. Ele falou, nada contra você ser brasileiro, não é só seu idioma nativo, né, inglês. Mas por que eu vou te contratar? Aí eu não ia falar para ele que eu vim aqui para jogar bola, né? Aí já durar 2 minutos a entrevista. E a primeira e única coisa que veio na minha cabeça, que era algo que eu já tinha, eu falei, se você me contratar, você vai contratar uma das pessoas mais curiosas que já viu na sua vida. Aí ele olhou assim para mim e falou, gosto disso. Enquanto os outros dormem, eu me mantenho curioso. E eu fiquei com essa frase na cabeça, e quase 30 anos depois, montei essa palestra Enquanto Você Dormia, que acho que reflete o momento que a gente está vivendo hoje. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita tecnologia, muita transformação, e eu acho que de verdade é um momento único. Então, falando rapidamente, como falei, migrei, já estou empreendendo há quase 30 anos, desde 95, 96. Sou head de AI de uma empresa em São Paulo chamada DataRain, que é um parceiro da AWS, né, da Amazon, e eu cuido de toda essa parte de IA. E faço outras coisas também sempre ligadas aí à tecnologia. E aqui, pessoal, se eu perguntasse para vocês como é que vocês estão enxergando esse impacto da tecnologia no negócio de vocês, né? A gente poderia dar aqui N exemplos, várias respostas. Mas quando eu falo que a gente está vivendo um momento único, e acho que de verdade tem muita gente dormindo, eu tenho rodado desde janeiro com essa palestra, é muito mais uma provocação para as pessoas. Não estou dizendo que elas estão na zona do conforto, mas muitas delas não estão dando a devida atenção do tsunami que é a inteligência artificial. É algo muito maior do que foi a internet, muito maior do que foi nas mídias sociais. Tem gente achando que ainda é um modismo, que vai passar, ou tem gente querendo aplicar, mas não da forma correta. Saiu um estudo recentemente do MIT, falando que 95% dos projetos globais de IA fracassaram, ou vão fracassar. E só 5% deram certo. E tem vários motivos, a gente vai discutir aqui. Então, a gente quer que os projetos deem certo, que não fracassem. Então, se eu falar qual que é o impacto da tecnologia no mundo atual, eu vou trazer uns 3 exemplos, só para a gente entender o que isso pode mudar o nosso modelo de negócios. Deixa eu passar um vídeo rapidinho aqui. Alguém já viu esse vídeo? Produção de carros na fábrica da Xiaomi, lá na China.
O que tem de diferente aqui? Não tem ser humano. Tudo bem. Até aí, não é uma grande novidade, né? Uma fábrica inteirinha robotizada, não tem intervenção humana. Então, já seria surpreendente. O que é mais surpreendente do que uma fábrica 100% robotizada é que eles fazem um carro a cada 76 segundos. Então, algo realmente impensável, né? Eu sempre falo, Henry Ford escutando um negócio desse, ele falava, não é possível. Sim, eles fazem um robô humanoide em 60 segundos. O que isso daí impacta? Muita coisa. Só vou mostrar alguns exemplos para a gente entender o que tem a ver um carro autônomo, fabricado na China, pode não impactar o meu negócio, pode impactar vários setores. E a gente vai fazer esse exercício rapidinho. O agro, a gente não precisa dizer muito, né? Vocês vivem isso, né? A revolução que vem acontecendo com a agricultura de precisão, as aplicações inteligentes, as automações agrícolas, toda a fonte de dados que a gente vem coletando para tomar melhores decisões. Controle aqui, vocês já viram, de plantas daninhas. Esse equipamento que substitui basicamente o trabalho de 30 pessoas, o equipamento se paga em 1 ano. E o que tem? Tem um servidor ali que ele reconhece as ervas daninhas e via laser ele vai eliminando, coisas que o ser humano nem a olho nu às vezes consegue detectar. Então está chegando nesse nível de automação e também coletas de dados. E aí se a gente fosse mostrar mais um exemplo da importância e do impacto da tecnologia, não só de impactar os negócios, os setores, se a gente pensar na China, da ascensão econômica dela, há 30 anos atrás, o PIB da China, há 30 anos atrás, o PIB da China era menor que o da Itália. Dá para imaginar um negócio desse? E não faz muito tempo, 30 anos. O que aconteceu com a China? Tirando, não vou nem polemizar, nem entrar em assuntos aqui políticos, mas investiu em educação e tecnologia. Ou seja, em 30 anos, olha o salto que a China deu. Transformou um país inteiro em impacto global, dominando inteligência artificial, produção de carros elétricos. Mas tem uma história, né, para isso daí. Foi criada uma jornada dentro da China. Quando eu tinha na fase anos 80 ali até 2000, os produtos made in China, que a gente torcia o nariz, né? Você recebia lá, comprava, você olhava na etiqueta o que vinha, falava, isso aí não, né? Mas era uma fábrica era um momento de aprendizado da China, saindo do momento feudal e virou a fábrica do mundo. De 2000 a 2015, ela começa a copiar tudo que acontece no Ocidente. Eles entenderam que a tecnologia era a forma de dar um grande salto no país, obviamente investir em educação, para desenvolvimento de tecnologia. E copiavam tudo. Saía o Uber dos Estados Unidos, aplicativo semelhante na China. Saiu o Spotify lá na Europa, aplicativo semelhante, e assim por diante. Então eles passaram a ser os grandes, eram fabricantes, passaram a ser copiadores do mundo, e agora, em apenas 10 anos, começam a liderar. É a nova fase da China. De seguidor, ela passa a ser líder. E essa é a grande briga do Trump. Ele sabe que ele perdeu a briga, pelo menos até agora, da inteligência artificial. Porque a China consegue fazer melhor, mais rápido e muito mais barato. Então é isso que ela está tirando proveito em vários processos. Mesmo ainda existindo um lado feudal e sendo uma fábrica do mundo. Mas a tecnologia, para mostrar aqui, mudou um país que impactou o mundo todo. E aí, o que é o nosso problema, pessoal? A gente só consegue, toda vez que surge uma inovação, a gente só enxerga da pontinha do iceberg. A gente não aprendeu isso daí na escola. Aliás, a gente não aprendeu um monte de coisa. A gente não aprendeu finanças, a gente não aprende a empreender, a gente não aprende a vender e, obviamente, a gente não aprendeu tecnologia na escola. E aí, quando o único carro chamado carro autônomo, ou qualquer outra inovação que surge, a gente tem que olhar sobre alguns aspectos, né? O que essa inovação pode causar de impacto na sociedade, no meu setor, mas também que oportunidade que ela traz. Porque a mídia, principalmente, são os cavaleiros do apocalipse, né? Saiu o IA, vai acabar com o emprego de todo mundo. 90 milhões de empregos vão sumir. Porque isso daí é o que vende, a notícia ruim é a que vende. Ela não conta que vão surgir 150 milhões de empregos, desde que a gente aprenda, se eduque. Ah, surgiu o e-learning lá atrás, vai acabar com a escola. Não acaba nada, mas é o que vende. E a gente fica acostumado a não querer ver as oportunidades. A gente perde mais tempo discutindo o problema do que olhando para a solução. E aí, um carro autônomo produzido lá em 76 segundos, o que é de impacto ao meu negócio? Como que é o seu nome? Cláudio. O que você tem, Cláudio? Produtor. Você acha que um carro autônomo pode impactar o seu negócio? Positivamente.
Aqui provavelmente vai ter impactos positivos, mas em outros setores, que eu vou mostrar aqui, o pessoal preocupado. Pega a seguradora. Se eu sou dono de uma seguradora, se o carro autônomo, na hora que ele entrar realmente em ação com tecnologia 5G, a gente vai ter bem menos acidentes. A gente vai fazer seguro de carro? Já tem estudo que isso, não vai ter mais seguro de carro, mesmo porque você vai basicamente locar carros, e esse carro já vem direto da fábrica, locado. Está mudando até o sistema de distribuição de veículos. Já tem estudo em cima disso. Então, se eu tenho uma seguradora, eu começo a ficar preocupado. Setor imobiliário, os carros vão ser cada vez mais rápidos, mais cômodos e mais baratos. O problema é o mesmo, porque sempre que sair de um ponto A e chegar num ponto B. Era a pé, cavalo, carroça, ônibus, mesmo. Não mudou nada, o problema é sempre o mesmo. Mas a forma de resolver o problema vem impactando. Já tem o Hyperloop, que é o trem-bala. Ganhou concessão na Itália e nos Estados Unidos. Estados Unidos, Los Angeles, Las Vegas, que de carro você faz 4 horas, você vai fazer em 22 minutos. Teve um estudo em São Paulo, que vai sair de Indaiatuba, quando chegar, pode ser que demore, mas o Dirk Halborn, que inclusive está morando no Brasil, que foi o founder do Hyperloop, ele veio pela concessão aqui da CCR, veio durante a pandemia, ficou preso aqui e não foi embora, adorou o Brasil. E ele basicamente, falou que vai passar um hub em Indaiatuba, vai chegar em São Paulo em 8, 9 minutos. Ou seja, quando a gente fala dessa autonomia do transporte, você impacta o mercado imobiliário. Por que eu vou morar em São Paulo? Eu sou de Piracicaba, mas eu moro em São Paulo desde 2000. Por que eu tenho que morar naquele caos, com trânsito, com violência, tudo, sendo que eu posso ter qualidade de vida no interior e quando eu precisar eu vou rapidamente para São Paulo? Então o setor imobiliário já começa a fazer novos estudos. Se eu sou dono de hospital, eu tenho que me preocupar também ou não? Se eu vou ter menos acidentes, eu vou ter menos pacientes entrando. Porque um dos maiores índices de entrada em hospital são pessoas provenientes de acidente automobilístico. Se eu tenho menos acidentes, eu vou ter menos doação de órgãos. Percebe que só uma única inovação, ela tem um efeito, a gente pode ir descendo aqui, a gente vai longe, a discussão. Eu só estou falando de carro autônomo, nem estou falando de IA ainda. Mas por quê? A gente só olha para cima, a pontinha do iceberg. Só que tem muita coisa acontecendo e esses impactos virão cada vez mais rápidos. E como é que eu mantenho minha empresa no jogo? A gente fala muito de ciclos de perpetuidade. Você fala, pô, Fernando, não sei nem o que vai ser daqui a 3, 5 anos do meu negócio, como é que eu vou perpetuar? Perpetuar é só uma força de expressão, mas a gente quer que os nossos negócios durem, perpetuem. E aqui, de novo, a gente já falou da China, da Xiaomi. Se a gente pegar o impacto que a tecnologia tem na vida de todos nós, no nosso negócio, é cada vez mais rápido. Passando rapidamente aqui, você tem... Colher a Globo pode ser qualquer emissora, tá? Imagina uma emissora de TV. Você tem um ciclo 1 chamado TV aberta. Aí vem uma disrupção chamada TV a cabo, ela monta a Globosat. Vem uma nova disrupção, ela monta o streaming. Outra disrupção, Globoplay. 30 milhões de assinantes. E ela começa a trocar artistas, que também devia estar com dificuldades financeiras, mas tem um movimento de trazer engenheiros de software. E aí começa a experimentar um monte de coisa, fica sócio de várias empresas. A tecnologia obrigou ela e as outras emissoras a saírem do lugar. Mas não quer dizer que acabou com os outros ciclos. Eles continuam. Se a gente vê aqui o Netflix, que alugava DVD, começou a fazer streaming, vem para o novo ciclo, que é estúdio de conteúdo, porque não queria ficar na mão dos estúdios. Se eu distribuo o conteúdo, filme, seriado, se a HBO não fornece mais, acabou o meu negócio. Ela começa a produzir os próprios conteúdos para não ficar na mão. E entrou também desenvolvimento de games. Quem tem Netflix, eu tenho filho, aparece lá já os jogos na sua tela. Por quê? É uma das poucas indústrias que continua crescendo a 2 dígitos por ano. É maior que a música e entretenimento junto. JBS, como é que é o futuro? Continua fazendo só a carne que a gente tradicionalmente que a gente conhece, faz de planta, faz de peixe, mas começa a vir concorrente que ela nem imaginava. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Air Protein, digita aí airprotein.com, faz proteína do ar. Como assim? Não sei, mas que faz, já ganhou prêmio. É uma coisa doida. Alguém já comeu hambúrguer aí ou bacon sem ser bacon? Alguém já experimentou? Gostou? Mais ou menos? Mais ou menos. Eu já comi uns mais ou menos, mas já comi nos Estados Unidos que, depois que eu fiquei sabendo que não era bacon de verdade. Mas assim, aí você tem uma geração nova, né, toda preocupada, tal. Acho que tem mercado para todo mundo. Mas, de novo, tecnologia fazendo todo mundo se mexer.
Ambev, até em mercados tradicionais, você acha que não dá para inovar porque aqui eu sou tradicional? Não, Zé Delivery, 10 milhões de entrega por mês. Yahoo, alguém aqui usou Yahoo? Ou usa ainda? Alguém lembra do Yahoo? 1, 2, oi? Ainda usa, então? Mas ele podia ser muito mais Yahoo, né? Ele nasceu, cresceu e morreu, porque o ciclo dele de perpetuidade estava no Google. Ele parou no tempo. Parou no tempo. Instagram, ele é o ciclo de perpetuidade do Facebook. Se ele não tivesse comprado o Instagram, provavelmente não existiria mais Facebook. Ou seja, às vezes, o meu ciclo está até no concorrente, que andou mais rápido, entendeu melhor o mercado, se adaptou. Isso que a gente está falando de tecnologia. Kodak, não precisa dizer. Parece que dessa vez, depois de 136 anos, vai fechar as portas, né? Durou um ciclo longo, mas morreu. Então, perpetuidade é a meta. E sempre tem tecnologia, seja no agro, seja no varejo, seja na construção, indústria farmacêutica, só que cada vez mais próximo. Não dá para ficar esperando 10 anos para eu tomar uma decisão, ou 5 anos. Está acontecendo agora. A cada semestre tem mudanças no mercado. E o que as empresas devem fazer nesse momento? Pensar nesse ciclo. Mas como é que eu faço isso, Fernando? Não sou de tecnologia, não sou de inovação, não tenho bola de cristal. Aqui eu vou mostrar, esquece a sopa de letrinhas, tá? Mas o que a gente tem ensinado para as empresas, não importa, de novo, o setor, se você é do RH, se você é de venda, se você é um produtor, não importa. O Gartner, ele solta um gráfico todo ano. Ele chama o hype cycle, né? Ou seja, o hype, né? A palavra que tem evidência das tecnologias. E o que quer dizer isso daí? Toda a inovação, ela começa ali embaixo. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Ali. Toda a tecnologia começa aqui. Nossos celulares começaram aqui. Aí vai tomando forma, vai melhorando, melhorando. Aqui é o ano que todo mundo fala, não é que todo mundo está usando. Mas vira meio que a palavra do ano. Aí ele decepciona por alguns motivos. Ou porque não funciona direito, ou porque é caro, ou porque não escalou. Nosso celular já está aqui, ó. Já foi. Toda a tecnologia acontece isso. Então, metaverso, quem lembra do metaverso? 2022. E a nossa IA generativa ali embaixo, vindo. O nosso chat GPT ali. Você vai para 2023, na mosca. Foi o ano do chat GPT. E aí você continua vendo algumas outras coisas, 2024, não é porque ela é ruim, ela funciona cada vez melhor. Mas, numa escala global, a população não está usando em massa ainda a IA. É um número ainda considerável a ser conquistado. E aqui, robôs humanoides. Opa. Daqui é o 25, avancei um. Está vendo aqui robôs humanoides? Tem um projeto da Toyota, chamado The Woven City, lá no Japão, aos pés do Monte Fuji. Eles criaram uma cidade futurista, 350 colaboradores da Toyota já moram lá, tudo automatizado, a começar pelas vias. Não mistura carro com bicicleta, com pedestre. Cada um tem o seu caminho para evitar acidente. Tudo sustentável, só tem robô. Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem empregada, não tem faxineira, não tem nada. E se eles estão fazendo na China um robô humanoide a cada 60 segundos, quanto tempo você acha que vai levar para você ter um robô dentro de casa? Alguém já tem um aspiradorzinho de pó redondinho aí ou não? Tem. Estou falando de ter um robô mesmo, que vai lavar roupa, vai cozinhar, vai limpar a casa. 2, 3 anos está na sua casa. Alguém duvida? Que bom. E aí vai, um pouquinho de IA. O que está acontecendo? Tem um monte de coisa aqui, o gráfico recente saiu agora, 2025. Tem algumas preocupações também. Ali está meio escuro de ver, está falando de agentes IA. O ChatGPT lançou uma função, alguém já usou o modo agente? Quem usa aqui diariamente IA, alguma ferramenta? Poucas pessoas usam diariamente. Quem não usa, por que não usa ferramentas de IA? Por algum motivo, ou delega, ou não tem interesse. Vou pegar você para Cristo. Faz consultas, tá. Mas usa, não usa todo dia e tal. Para que mundo a gente está indo, né? O ChatGPT lançou um módulo chamado Agente IA, onde olha o seguinte, isso é o caso real. Está funcionando mais ou menos, mas vai melhorar. Vira nosso secretário. Eu vou lá no ChatGPT, na versão paga, eu entro no modo agente, e eu falei o seguinte para ele. Eu vou fazer uma palestra em Florianópolis em novembro, você vai entrar na minha conta da Latam, vai buscar uma passagem até X reais, em tal data, se achar pode comprar. Você vai reservar no Booking um hotel próximo do evento, e no dia do evento você vai me chamar o Uber.
Ele começou a fazer, sozinho. Ele sai pesquisando, ele para eu pedir para colocar minhas credenciais para eu logar no site da Latam, ele para confirmar meu cartão de crédito, ele vai lá no Booking e me dá lá X opções de hotel, ou seja, ele está fazendo o trabalho para mim. Então, cada vez mais a gente vai ter agentes trabalhando para a gente. E funcionou. Outro dia eu chamei um Uber pelo GPT, só para testar. E eu falei, calcule o horário que eu tenho que sair para chegar lá, eu tinha uma reunião na Vila Olímpia, está o horário. Ele faz. Ele faz. O que isso impacta nos negócios? Vou dar um exemplo básico que todo mundo vai entender. Todo mundo me pergunta, mas onde você acha que vem meu novo concorrente? Não estou falando aqui no agro, né? O ChatGPT não vai plantar, não vai produzir, graças a Deus. Mas ele vai te ajudar a tomar melhores decisões. Mas você imagina o seguinte, eu preciso fazer uma transferência para o meu amigo Cláudio. Eu saio do que eu estou fazendo, vou lá para o aplicativo do meu banco e faço uma transferência para ele. O próximo concorrente do banco de qualquer negócio vai ser uma funcionalidade num ChatGPT da vida, que já concorre com escola de inglês, que concorre com muita gente. Por quê? Se eu tenho um agente, e o agente é alguém que eu treinei dentro da ferramenta no ChatGPT, eu criei o meu agente lá, ele sabe quem eu sou, o que eu gosto, ele vai aprendendo comigo. Eu não preciso sair do ChatGPT e ir lá para o meu banco. Eu vou falar direto para ele, com um áudio. Aperta um botãozinho, faz uma transferência para o Cláudio. Ele faz. Eu não vou mais acessar meu aplicativo do banco. E aí o banco vai perder esse relacionamento que ele tem com você, que antes era na agência, que ele já perdeu, ou alguém vai na agência todo dia. Passou para o celular, onde ele te oferta produtos, tem o banner e tal, e com o tempo ele vai perder isso daí também, que vai ser tudo dentro da sua ferramenta de inteligência artificial, dentro do seu agente. Então, por isso que aparece AI agentes lá. E vai melhorar muito mais. Do mesmo jeito que ele reservou um Uber para mim, outro dia eu pedi para ele, ele entrou no site errado do Uber. E ele mesmo falou, ops, errei. Ele ficou procurando há uns 5 minutos o site do Uber. Falei, mas outro dia você acertou, você errou, mas está melhorando. E aqui, Quantum AI, a gente está falando de computação quântica, vamos pular para trás. E aqui todos os riscos que a IA vai trazer, né? Nem tudo são flores. E você? Nós, né? Seres humanos normais, mortais que somos. A grande dica é se manter curioso. Tem um cara que eu admiro muito, chamado Peter Diamandis, lá do Vale do Silício, ele que fundou a Singularity University, que hoje é referência em educação e ensino lá dentro da NASA. Ele veio para o Brasil lá na Rio Innovation Week, e o Estadão fez uma entrevista com ele e falou, como é que a gente sobrevive, né, a toda essa mudança, a tecnologia? O que você recomenda? Ele falou 2 coisas. Se manter curioso para aprender e ser ágil, que só ser curioso não está resolvendo. E eu concordo com ele, acrescento um 3º item, mensurar resultado. Porque as pessoas estão usando as coisas e não estão sabendo mensurar se está valendo a pena ou não. O que ela reduziu o custo, se melhorou a produtividade, se aumentou vendas. Por isso que 95% dos projetos eles dão errado. Não foi implantado de forma corretamente, de acordo com o seu planejamento estratégico. Ah, está na moda, deixa eu contratar aqui meia dúzia de licença e vamos usar de qualquer jeito. Aí você está lá pagando mensalidade, por menor que seja, mas se você não mensurar... E por que a gente tem que se manter curioso? Existe aqui, eu sempre falo que isso daqui é um dos principais slides da apresentação, que as pessoas não dão muito valor para essa jornada. E essa jornada começa com a sua curiosidade, você começa a explorar, no caso aqui, novas ferramentas de IA, você está aprendendo, você não quer ficar para trás, porque senão o seu concorrente ou o cara que trabalha do seu lado vai aprender, e provavelmente é ele que toma o seu lugar, não é a IA que toma o seu lugar, é alguém que sabe mexer com ela. E aí você começa a experimentar, se aprende. Se você não experimentar, você não aprendeu nada, pessoal, você só ficou na curiosidade. Se você ler um livro e não colocar em prática o que você aprendeu do livro, você vai ficar com obesidade intelectual. Você só lê. A gente tem que colocar em prática, isso é o ser ágil. Aí vai se adaptando, vai integrando, aí tem um ciclo, você inova, entra num processo de colaboração, evolui, mas todo esse trajeto aqui é para chegar no ponto principal, você se tornar mais criativo. A importância de a gente ser curioso nos dá o poder da criatividade, que talvez era restrito a artistas, designers, arquitetos. Hoje qualquer um aqui pode ser criativo, porque você tem ferramentas para você colocar em prática qualquer ideia, seja fazer uma animação, uma imagem, uma história, escrever um livro. Quem aqui já escreveu livro? Uma pessoa. Aí eu pergunto para os outros que não escreveram, por que você nunca escreveu um livro? Que é difícil, não tem tempo. Não é que a IA vai escrever para você, ela vai te auxiliar em muito. Todo mundo tem uma boa história para contar,
Começa a pôr o seu esboço lá no ChatGPT, tem GPTs que ajudam, te analisam, melhora um tópico aqui, fala do personagem, mas é você que escreve. Então, você começa a ser criativo. Já tem estudos que mostram, desde estudos de 2 anos, por causa da IA, certas pessoas começam a ser mais criativas, porque elas estão acessando coisas no cérebro que não acessavam, que para ela era impossível. Desde aplicativinho, impossível tocar piano, se aprende. Impossível falar outro idioma, se aprende. O cérebro nosso está mexendo. Por um outro lado, quem está muito preguiçoso copiando e colando, está tendo uma atrofia cognitiva. A IA é um problema também. Ela é uma faca de 2 gumes. Ela pode ser uma grande ferramenta, ou ela pode ser pior que um controle remoto para quem quer ser sedentário. Então, um dos pontos é você se tornar mais criativos. E como é que ela alavanca os negócios? E aqui eu trago 4 pontos que, se a sua empresa, o seu negócio, não importa de novo a área que você atua, se você não estiver usando a IA, você vai ficar para trás, você está perdendo o mercado e provavelmente seu concorrente vai tomar esse espaço. Que é aumento de vendas, redução de custos, aumento de produtividade. Isso daí geralmente você faz com ferramentas de IA, com automações. Agora, a cereja do bolo é preparar a sua empresa para análise preditiva. O que é isso? Eu tomar decisões em cima de dados. Quanto eu vou vender esse mês baseado no meu histórico? Onde eu vou ter problema? O que vai acontecer? Como é que eu resolvo isso? Se eu não tiver dados, a informação que vem para mim não vai me ajudar em nada. Mas a gente pega a construção civil, a gente pega o histórico de 40 anos de uma construtora, a hora que ela entra no edital, numa licitação, a IA analisa para ela, você não tem experiência de fazer essa obra aqui, você nunca fez. Ou você já fez esses 3 e aqui deu problema. Ajuda as pessoas a tomarem decisões. E aí, pessoal, opa, não quer andar aqui? Acabou a pilha? Voltou a funcionar, obrigado. E o meu time, né, minha equipe, minha empresa, meus colegas, como é que eu torno eles mais produtivos? Tem um portal, eu sei que está em inglês, mas se vocês puderem anotar, chama There's an AI for That. Tem mais de 40 mil ferramentas de IA. Você não precisa usar, você não vai aprender as 40 mil. Mas é como se fossem páginas amarelas, é um classificados ali. Tem ferramenta de IA para tudo hoje que você imaginar. Desde ferramentas básicas de desenho, de gestão de projetos, de automação de vendas, para o que você imaginar, tem ferramenta. Então, quando a gente fala de ser curioso, é um pouco disso, você acessar um grande portal que tem lançamento todo dia. Todo dia tem. E você vai digitar lá, você faz sua pesquisa e vem. Ontem eu estava dando uma aula, um curso, aí fizeram uma pergunta mais inusitada. Eu tenho um filho pequeno, tem ferramenta que faz aqueles negocinho para pintar para criança? Falei, vamos ver. Entramos lá, tinha. Achou, já baixou o aplicativo, gera. Tem para tudo, pessoal. Às vezes a gente tem preguiça de perguntar. Às vezes quando eu dou aula em curso, o pessoal fala, o que é tal coisa? Não que eu vá perguntar tudo para o ChatGPT, mas boa parte das respostas vem de lá, vem correta, vem explicativo. A gente não está acostumado a trabalhar com assistente, conversando o tempo todo. Lógico que não dá para acreditar, né? Porque é uma ferramenta de probabilidade, de estatística. Mas geralmente as coisas vêm corretas. Quando a gente fala de vendas, indo aqui para a prática, alguém aqui tem chatbot no seu negócio? Faz atendimento? Quem tem? Na área de vendas, equipe comercial? Quem usa um chatbot, uma IA conversacional para fazer atendimento? Vai ser só de vendas, pode ser que auxilie o RH, tira dúvidas do colaborador, fala com o fornecedor. Ninguém, né? Vamos lá. Vou mostrar um exemplo aqui. Lá na empresa, na DataRain, a gente não tem o SDR, que é aquela primeira camada de vendedores, que é o cara que fica prospectando, ligando, oferecendo seu produto, serviço, mas é quase um call center. A gente hoje usa no WhatsApp um agente, que ela faz todo o atendimento inicial, tira todas as dúvidas, a pessoa do lado de lá pode mandar um áudio, pode fazer o que ela quiser, porque o WhatsApp é a interface de relacionamento. E vai lá e agenda a reunião direto para a equipe de vendas. Se precisar, ela manda orçamento. Ou seja, cada vez mais a gente vai ser atendido por agentes de IA. Uma coisa é o chatbot, que é eu brinco que é uma URA disfarçada, né? Você entra lá no
no site das empresas, do hospital, de que for, aperte 1 para isso, 2 para aquilo, nunca tem a opção que você quer direta. Nunca tem. Você fica lá, né? Mas melhorou, melhor do que ficar pendurado no telefone. Acho que resolve muito o WhatsApp hoje, mas é um chatbot. Quando eu falo de agente, eu vou mostrar para vocês o que a gente consegue fazer. Tem gente que fala, mas eu não gosto de falar com máquina. Fala, então fica falando com humano meia hora no telefone. Vai cada vez ter menos esse tipo de experiência, pessoal. Porque no final do dia, não importa, a gente quer ter o nosso problema resolvido rapidamente. E você tem experiências boas com a gente, experiências ruins. Mesma coisa com o humano. Às vezes, surpreendentemente, você liga, alguém atende e resolve o seu problema em 2 minutos. Mas, na maioria das vezes, demora, consulta sistema, demora para atender o telefone, porque é limitado, dependendo do call center, e dependendo do produto, tem muita reclamação, eles não dão conta. Ou alguém aqui, só eu que fiquei uma vez ligando numa operadora brava, levei 20 minutos para ser atendido. Acho que é uma coisa que ainda acontece, por mais que eles estão migrando para um atendimento. E aqui a gente tem alguns casos, a gente trabalha com banco, com empresa de pequeno porte, grande porte. Ah, mas banco é fácil. Não. O conceito, pessoal, é o mesmo. Se eu tiver uma farmácia para fazer um atendimento online, ou para um grande banco, o conceito de uma IA conversacional é o mesmo. O WhatsApp é o mesmo para o canal do banco ou para a farmácia. Para qualquer coisa, para qualquer loja. A gente consegue tecnologia. Eu poderia depois entrar em contato com cada um deles e falar, olha, você não está usando a app por causa disso, você acha difícil, não tem, precisa treinar a equipe. É dados que eu estou coletando. Você pode ter no seu quiosque aqui, no seu stand, as pessoas vão interagir. E é uma forma também de coletar dados. E a pergunta é, todo mundo tem interesse em aumentar a receita, reduzir custo 25%, inclusive tempo. Então, se eu fosse perguntar a qualquer um de vocês, se você ganhasse uma semana a mais, que você não tinha no seu trabalho, porque aumentou a sua produtividade, o que você faria com uma semana a mais? Gente, é muito tempo. E por que 25%? Porque é um número médio, dependendo da sua função, do seu setor, mas pelo menos você faz 25% do seu tempo, são coisas repetitivas. Todo santo dia você faz alguma coisa repetitiva que a IA poderia automatizar, ou você poderia usar uma ferramenta, você poderia fazer as coisas mais rápidas. Gente, é uma semana a mais no mês. É muita coisa. O problema é que a gente está fazendo muita coisa repetitiva há muito tempo, e a gente não para estudar, para aprender ferramentas que vão economizar o tempo a partir já da semana seguinte, ou no mesmo dia. É isso que está acontecendo. E, obviamente, aumentar vendas é o desejo de qualquer empresa. E vem surgindo um monte de aplicação. Um dos problemas que eu mostrei lá atrás no gráfico é a questão de fraude, pessoal. Hoje, a gente fez um trabalho para uma empresa. Aqui, a Original é um aplicativo que detecta fraude, tanto em boleto quanto em produtos falsificados. A Original ganhou um prêmio da Behringer, que é a indústria farmacêutica, e a Behringer achava que ela só vendia produtos em alguns canais oficiais. Sei lá, 10 canais oficiais, só para dar um exemplo. Foi feita uma varredura, existiam 170 sites piratas vendendo o produto dela falsificado. 170. E vai acontecer mais, por quê? Porque com IA eu posso criar 100 sites instantaneamente. Um diferente do outro, registra domínio, tudo. Aí você vai lá comprar o produto de uma empresa, seja farmácia, seja o que for, uma roupa. Então isso passa a ser um grande problema. Boleto, então, nem se fala. Ou seja, nem tudo são flores. Tem coisas muito bacanas com a IA, mas essa mesma tecnologia vai causar um monte de problema na nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado. Mas também vem soluções para corrigir esse tipo de problema. O Brasil é o campeão. Toda multinacional, o QG antifraude fica no Brasil. Por que será, né? E aí esse impacto que a gente está vivendo, pessoal, para a gente fechar aqui, se isso daí é verdade, isso aqui foi uma provocação, uma pergunta, eu estava rodando um workshop numa empresa, o cara falou para mim, Fernando, tudo isso é verdade? Eu falei, como assim? Esses impactos, o que a gente escuta na mídia, produtividade, onde custa... Eu falei, sim, mas ele falou, ele queria saber o porquê. Por que isso está acontecendo agora? 2025, na cabeça dele, achou que ele ia acabar o mundo. E eu falei para ele que tem uma máxima no mercado, que toda vez que um produto atinge 5 milhões de usuários, alguém vai à falência. Bateu 5 milhões, uma empresa faliu. Esse é o mercado. O que essa frase quer dizer? Você tem a IA como um crescimento explosivo, algo que novo, assim, alguém está perdendo espaço. E a gente pode ficar aqui contando um monte de história.
A questão é que a IA tem esse efeito colateral, porque quando você atingiu 5 milhões de usuários, você resolveu um problema real. Você monta uma empresa, você vende o seu produto só para 10 pessoas, você não resolveu um problema real. 5 milhões você resolveu. Caramba, você ter 5 milhões de clientes, alguma coisa aconteceu. O consumidor mudou o comportamento e alguém perdeu a receita. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Não estou inventando isso daqui. E aí você tem vários exemplos, né? O WhatsApp destruiu o SMS, Airbnb incomoda até hoje os hotéis, Spotify acabou com o CD, o Uber desvalorizou a frota de táxi, não só ele fez os taxistas perderem boa parte da receita, quanto desvalorizou, que era um patrimônio, lembra? Quando você vai ao taxista, você batia um papo, pô, esse ponto aqui é meu, paguei não sei quantos mil. É igual a linha da telefone, da Telesp. Valia alguma coisa. Olha o impacto que o único aplicativo vai fazendo. Só que, com a inteligência artificial, o impacto ele é mais rápido. Quando esse produto atinge milhões de usuários, hoje não é uma empresa que sofre, é um setor inteiro. Então, os setores estão sendo transformados. Se a gente pegar o ChatGPT, atingiu 1 milhão de usuários em 5 dias. É muita gente. 1 milhão de usuários em 5 dias. Ele bateu 100 milhões em 2 meses. Isso daqui nunca aconteceu. 100 milhões de usuários. Nunca nenhuma empresa conseguiu isso daí, em 2 meses. E ela impacta, inclusive, as empresas de tecnologia. Quem aí já usou ou usa o Duolingo? Para aprender outros idiomas? Alguém já usou ou usa? Super bacana, né? O Duolingo quase sumiu. Era algo inimaginável, um produto tão bacana, você aprender qualquer idioma, você não faz uma parceria com o ChatGPT, estava extinto, porque eu posso aprender qualquer idioma num ChatGPT, num Gemini da vida. O Google se sentiu ameaçado por vários motivos, mas um deles, que vem da grande fonte de receita, que são os anúncios, já tem um estudo que vão perder 70% de audiência, a maioria dos sites. Aquela história que eu falei, eu vou perguntar tudo para um ChatGPT da vida. Jornais estão perdendo audiência, portais, os blogueiros, tudo. Por quê? Tudo que eu preciso, eu vou estar ali. Então, as próprias empresas de tecnologia vêm sofrendo. E por que isso acontece tão rápido com o IA? Porque a escala global é instantânea. Diferente do Uber, para entrar no Brasil, em cada cidade, ela tem que negociar, tem regulamentação, tinha briga, pancadaria com os taxistas. Demorava, né? Para até funcionar o Uber. Agora não. Soltou uma IA, está disponível no mundo todo, não pede licença. Custo marginal zero. Para o ChatGPT ganhar um novo assinante, na versão paga lá que custa $20, quanto custou para ele? Nada. Custo marginal zero. Toda a infra hoje já está montada. E o resultado é imediato. Quando você implementa, você contrata um software, um CRM, um RP, você demora para ver o benefício. O RP, então, mais ainda, né? Ou alguém implantou RP aqui e foi tranquilão na sua empresa? Não é. Quando eu estou usando o IA, o efeito é quase que no dia. Você tem um benefício. E aí, a gente fala que ela não cresce, ela explode. E quem não se adapta, acaba implodindo junto. Eu não estou aqui fazendo apologia aqui ao mundo. Não, não. Eu estou falando que a gente está num momento único de transformação de tudo. Então, a pergunta errada é, será que a IA vai me afetar? Não preciso responder essa pergunta. A pergunta é, o que eu posso transformar no meu negócio, na minha empresa, na minha profissão, antes que alguém ou algo me transforme. E a gente tem uma janela de oportunidades, que a gente já comentou sobre redução, aumento, produtividade. Só que, pessoal, exige urgência. Quando você pega os estudos do Sebrae, que a maioria das empresas não vão atingir nunca 3 anos, ou no máximo 5 anos, com IA, muitas que não se adaptarem realmente vão ficar para trás, mas aí acho que vem a boa notícia. Pela primeira vez a gente tem ferramentas para brigar com os grandes, porque IA antes era exclusivo de grandes empresas, tecnologia em si era para empresas que tinham muito dinheiro. Hoje não, qualquer pessoa você pode montar um negócio sozinho, eu não preciso contratar uma grande agência, que vai gastar uma verba de mídia e tal, não. Você sozinho você pode criar todos os seus anúncios, o seu copy, né, o seu conteúdo, postar com ferramentas que automatizam tudo. Você vai fazendo várias coisas. Cria vídeo, emite nota fiscal, manda um WhatsApp lá de cobrança. Ou seja, a IA veio democratizar essa base de conhecimento para todo mundo, mas ao mesmo tempo está dando a ferramenta para você brigar de igual para um grande. Mas você precisa saber usar. Essa é a grande diferença, esse é o grande, acho que, impacto. E aí,
ela está dando esse reset, ela está zerando a forma que a gente aprende. Eu falo que a gente é o eterno estudante agora cada vez mais. Hoje, eu estudo mais do que eu trabalho. O que significa isso? Que eu tenho que estudar, aprender novas ferramentas, e eu prefiro me dedicar a aprender ferramentas de IA e automação para eu trabalhar menos. É verdade. Porque está automatizando tudo. Eu estou fazendo cada vez mais coisas, melhor e mais rápido. Mas eu estou estudando e continuo estudando. Então, eu prefiro gastar 2 horas por dia e economizar 2 horas toda semana. Porque eu resolvi um problema, eu automatizei alguma coisa que eu fazia manualmente. Está impactando o trabalho e, de novo, os modelos de negócio. Como é que vai ser a distribuição? Se a gente vai eliminar de vez os intermediários, a gente não sabe, mas que tem tecnologia para isso, tem. O que impede amanhã ter uma IA integrada? Imagine que você produz laranja. Eu, lá na minha casa, em São Paulo, por exemplo, poder comprar laranja direto dele. Tem um aplicativo que conecta todos os produtores e entrega direto para o consumidor final. Leva de carro autônomo. Mas é isso. É isso. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele soltou um post ontem. Sabe o que ele disse nesse post? Ele falou que chegou no momento que a gente vive hoje, que eu tenho certeza que daqui a pouco vai surgir uma empresa de uma única pessoa e que vai faturar milhões. Ela vai ser o único funcionário da empresa dela. Ela só vai saber orquestrar um monte de ferramentas de IA. Faz tudo. E eu concordo com ele. Porque hoje eu tenho uma empresa de IA, a gente opera em 3 pessoas. E a gente faz um monte de coisa com 3 pessoas. Muita coisa automatizada, só pondo ferramenta para rodar. E agora que sai o modo agente, a hora que ele estiver funcionando direito, então é isso, quando a gente fala que vai impactar no modelo de negócio, talvez aconteça isso. O que impede? A gente conversou, né, Igor, com um cara, ele tem um hortifruti lá em São Luís do Maranhão. Ele falou, Fernando, putz, quero automatizar, quero tratar tudo aqui, mas sabe o que acontece? Eu perco muito tomate. Como é que você controla? Ah, eu olho no estoque, ele falou, sou zero tecnologia. Eu olho no estoque, ele falou, bora vender esse tomate. Como é que eu resolvo isso? Porque ele perde muito produto, não só tomate. Falei, análise preditiva. Como assim? Você comprou o tomate, entrou aqui, você vai lá, comprei X de tomate, está aqui no seu estoque. Sisteminha de IA. Você começou a vender, vai baixando o estoque. Falta 3 dias para estragar o tomate, a própria IA vai entender, ela cria uma campanha, vai pegar as pessoas que não compraram tomate na semana passada e vai mandar uma campanha que, sei lá, com 50% de desconto, ou 70%. Isso é análise preditiva. O que você precisou fazer? Nada. A IA vai fazer tudo por você. Ou pega aquele sisteminha que eu falei, começa a entregar na casa dos outros. Já que ele vende lá para o açaí, outros, ele não quer criar problema, falei, você tem um mercado consumidor final, não tem? Tudo que vai sobrar ali, você manda entregar. E daqui a pouco vai ser como ele falou, com um carro autônomo. Talvez algo impensável ano passado, retrasado, hoje, isso é uma realidade, é só querer fazer. E as ferramentas custam alguns dólares que fazem isso. Então, pessoal, a última pergunta é, você está preparado para competir com as empresas que não dormem? Quando a gente fala de ter um movimento chamado AI First, ou AI em primeiro lugar, que é esse conceito de você colocar IA como algo principal na sua empresa, não como acessório. A gente usa lá IA assim, tem umas ferramentas lá. Não, é inverter, é trazer ela para dentro do jogo, como se fosse o núcleo principal, para você realmente tomar melhores decisões. Eu queria que vocês saíssem daqui com a mensagem de se tornarem mais curiosos, mas acreditarem que chegou um momento que a gente precisa tomar melhores decisões, e para tomar, a gente precisa coletar dados. E a IA, essa tecnologia, ela te ajuda não só a coletar, como organizar e te dar insights para tomar melhores decisões. E consegue fazer muita automação, mas muita automação. Pessoal, vou deixar aqui um QR Code para contato, tem meu e-mail, tem projetos que a gente está envolvido, curso diário, tudo um pouco aí, canal no YouTube, estou sempre postando conteúdo sobre inovação. Não fiquem assustados, queria que vocês colocassem, saíssem daqui pensando em colocar a mão na prática, saber mais, matar essa curiosidade. Fico à disposição aqui. É isso que eu tinha a falar para vocês. Muito obrigado, pessoal. Os nossos aplausos a Fernando Godoy. Eu peço nesse instante ao diretor da BCM, Lucas Fernandes, para entregar uma lembrança ao nosso palestrante. Por favor, diretor.